Temos total consciência que no momento que este vídeo tomar conta da mídia e dos grupos de WhatsApp, estaremos comprando briga com muitos de nossos assinantes, grandes consumidores de grãos que operam aqui no Brasil. Mas é preciso colocar os pingos nos is para que a população e o próprio governo entendam que a disparada dos preços dos alimentos e do óleo de soja nada tem a ver com as exportações e muito menos com o produtor rural brasileiro, que fez a sua parte e que agora em 2020 tirou dos campos a maior produção de soja que esse mundo já teve notícia, além de 2 safras recordes seguidas de milho. Com a palavra, Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos, responsável pelo texto que eu vou apresentar a você a partir de agora, neste vídeo que foi dirigido por Júlio Brissac, estrategista da equipe de pecuária e diretor aqui da Rural Business. Caro presidente Bolsonaro, a velha mídia replicou a exaustão uma frase sua dizendo que tem que ficar um pouquinho de soja no Brasil para não pressionar os preços do óleo para cima, como se a culpa pela alta dos preços dos alimentos estivesse aí. Na verdade, presidente Bolsonaro, não é nada disso. E estão tentando turvar o seu olhar para que não veja o que de fato aconteceu. O correto seria dizer à velha mídia, ávida por culpar o governo do Brasil, até por unha encravada no pé dos brasileiros, que neste país impera a lei do livre comércio, com condições idênticas para todos. Talvez não saiba, mas ainda em 2019, a Rural Business, que é a única agência independente provedora de informação estratégica para o agronegócio e investidores do mundo e que há 30 anos acompanha de lupa o mercado agro do Brasil e do mundo, já vinha alertando esse mercado que os preços da soja e do milho poderiam explodir agora em 2020, sobretudo em razão de uma palavrinha mágica: demanda. E olha, não foi 1, 2 ou 10 vezes que repetimos isso, não. Incansavelmente apresentamos esse cenário aos nossos assinantes, para que tivessem tempo hábil para desenhar as suas estratégias mercadológicas. E reforçamos que os exportadores e, sobretudo, os produtores, nada têm a ver com as altas dos preços de alimentos, presidente Bolsonaro. Quem são os reais culpados, então? Podemos dizer que são 3. O varejo, que sempre está pouco disposto a reduzir suas margens de lucro, o governo, que tributa de maneira abusiva os alimentos básicos quando deveria isentá-los, e em especial a indústria, que parece ainda não ter se conscientizado de que esse mercado mudou. O Brasil não é mais aquele paizinho que servia de tampão para o mundo fazer as suas aquisições quando faltava comida em grandes fornecedores, como por exemplo os Estados Unidos. O Brasil é hoje um gigante no comércio mundial de commodities agrícolas. É o maior país produtor e exportador de soja do planeta. É o maior exportador de carne bovina e de frango do mundo. É o 3º na venda de carne suína e o 2º maior fornecedor de milho do planeta, além de tantos outros produtos de destaque. O gráfico que nós vamos mostrar agora revela algo que muitos querem que o senhor não veja, presidente Bolsonaro. Exatamente 1 ano atrás, em outubro de 2019, a soja começou a ganhar preço aqui no Brasil. E veja que em apenas 2 meses o valor da saca subiu quase R$ 5,00, saltou de R$ 75,60 em agosto para atingir R$ 80,40 em outubro, segundo o IPAR Brasil, que é o indicador de preço agropecuário aqui da Rural Business e que leva em consideração uma média simples entre as cotações máximas e mínimas registradas diariamente no mercado disponível das maiores praças de comercialização do país e que garante, portanto, uma visão real do que está acontecendo no chão do mercado. E talvez não saiba, presidente Bolsonaro, mas foi aí, ainda na época de plantio da nova safra 2019-20 aqui no Brasil, que os produtores começaram a travar negócios para o que só iriam colher agora em 2020, acreditando que estavam fazendo uma excelente estratégia.
pois a monumental produção de soja colhida este ano, de quase 125 milhões de toneladas, não foi vendida por R$ 155 a saca, que, como pode ver no gráfico, é o preço visto hoje, já em outubro de 2020, como muitos querem que o senhor pense e a velha mídia espalha. Essa venda foi travada meses atrás, por R$ 80 ou R$ 90 e nada além disso. E quem aproveitou essa tremenda oportunidade para passar o rodo no mercado e levar toda a soja que podia para casa? Os grandes consumidores aqui do Brasil? Não, presidente. A China. As oportunidades foram dadas a todos, mas a produção de soja sequer havia sido colhida e os chineses já compravam tudo o que encontravam pela frente, conscientes que se demorassem teriam que pagar muito mais, pois desde 2018 estão encurralados numa guerra comercial com os Estados Unidos, tendo apenas o Brasil para se abastecer. E as indústrias consumidoras de soja brasileira fizeram o quê? Agiram da mesma forma como fazem há décadas. Ficaram esperando que a colheita saísse dos campos, achando que os preços iriam cair, para só então agir no mercado. E claro, como alertamos aos nossos assinantes, se deram muito mal. E vão se dar mal de novo. Na verdade, cabe já dizer aqui que vão se dar muito mal, pois grande parte da produção de soja 2021 já está vendida. E adivinha para quem? Para a indústria brasileira? Claro que não. A indústria consumidora de grãos continua esperando por um milagre, enquanto a China garante o seu abastecimento aqui no Brasil. Bom, no milho a situação é ainda mais grave. Durante anos, os produtores padeceram nas mãos das diversas indústrias consumidoras brasileiras, pois os preços só conseguiam reagir e garantir alguma margem melhor de lucro para o produtor quando a produção quebrava. Ou seja, um cenário que, de uma maneira ou de outra, levava o produtor ao prejuízo, já que o mercado tinha preço, mas o produtor não tinha o que vender. Só que chegou a poderosa soja, um mercado balizado pela centenária Bolsa de Chicago, com altíssima liquidez e transparência. Se mexe o dólar, mexe Chicago, e você sabe quanto vale a sua produção. Cansados de colocar seu patrimônio em risco, os produtores foram pouco a pouco abandonando a cultura de milho-verão para investir na produção de safrinha, sempre de altíssimo risco. E hoje, 73% da oferta anual de milho do Brasil dependem de uma safra colhida no inverno, onde 3 dos maiores estados produtores, Mato Grosso, Paraná e Mato Grosso do Sul, não raro amargam perdas substanciais em consequência de seca ou geadas. Enquanto o setor produtivo trabalhava duro para criar esse novo mercado para o milho, a indústria abanava as mãos, mantendo a velha prática da mão para a boca, sem perceber que o gigante Brasil ganhava o mundo. E o resultado não poderia ser outro. Em janeiro do ano passado, 12 meses antes da safra 2018-19 terminar, a Conab previa que 31 milhões de toneladas de milho deixariam o Brasil em exportação. Só que quando chegou dezembro, essa previsão já estava em 40 milhões de toneladas. E ainda assim não deu. A temporada terminou em janeiro de 2020 com 41,1 milhões de toneladas de milho exportadas, como revela o gráfico da direita, ou 10 milhões de toneladas a mais que previsto. E para ilustrar essa diferença, é mais ou menos como se a safra inteira do Mato Grosso do Sul, quarto maior produtor do Brasil, fosse riscada do mapa. Ou seja, estava na cara que os preços do milho iriam explodir. E só não enxergou isso antes quem não era assinante da Rural Business e estava rendido, ouvindo de graça por aí, posições de mercado longe da realidade. E com o dólar acima de 5, incentivando o mundo a vir buscar aqui no Brasil um milho de altíssima qualidade e por uma verdadeira pechincha, o mais competitivo do planeta, diga-se de passagem, o cenário oculto por muitos por aí estava desenhado. E voltamos a lembrar ao presidente do Brasil que essa tendência do mercado já estava sendo alertada pela Rural Business desde 2019, antes mesmo da produção de safrinha do ano passado ter sido colhida. E não deu outra.
O IPAR Brasil, que é o indicador de preço agropecuário e rural business, confirma que em agosto de 2019 a saca de milho valia em média R$ 32,30, que é o primeiro número à esquerda no gráfico. Em dezembro, esse preço já rompia a casa de R$ 41 e em abril chegava a R$ 47,90. Mas perceba, presidente Bolsonaro, que em junho deste ano o preço do milho voltou a cair, pois uma produção gigantesca estava próxima de sair dos campos, garantindo novas e belas oportunidades a todos os participantes desse mercado. E o que fez a indústria brasileira? Cobriu as suas necessidades de demanda, como deve fazer todo profissional que opera de maneira estratégica num mercado tão volátil como este, ou apostou na sorte, esperando que os preços caíssem ainda mais? A segunda opção, é claro, escolheu de novo jogar com a sorte. E está aí a resposta para quem pergunta e cobra do governo Bolsonaro as altas nos preços dos alimentos. Neste mês de outubro, a saca de milho já está quase o dobro do visto um ano atrás, valendo em média R$ 63,90 no Brasil. E hoje, querer se dar bem nesse mercado sem estratégia é o mesmo que pegar um ônibus lotado numa grande cidade brasileira e querer sentar na janelinha. Não é justo, não é prudente e muito menos profissional falar de alta nos alimentos do Brasil sem enxergar a histórica sequência de erros sistêmicos das indústrias brasileiras e da falta, há décadas, de uma política pública competente ligada à produção de alimentos nesse país. Caro presidente Bolsonaro, o problema está na falta de políticas agrícolas que garantam tranquilidade ao mercado para investir, armazenar e produzir cada vez mais e que não foram implantadas no Brasil pelos governos antigos. Mas também tem a falta de ação estratégica das grandes indústrias brasileiras que em pleno 2020 ainda vivem a tática burra de operar no mercado da mão para a boca. Hoje culpam o novo governo do Brasil por tudo, e até mesmo a China, que nem milho compra do Brasil, mas que já é taxada como uma das grandes vilãs dessa história. Aos que hoje pedem ajuda a Bolsonaro para interferir no mercado da soja e do milho, apostando numa fórmula meio que mágica e mirabolante para reduzir os custos de produção de óleo e proteína animal, lembramos que esse mercado é cíclico e que ainda assim é o agronegócio que vem há anos carregando a economia desse país nas costas. Lembre que democracia de verdade se faz com livre comércio, onde as oportunidades são oferecidas a todos e aproveita quem é mais profissional e antenado. Lembre que graças ao trabalho árduo desse setor, que a oferta de alimentos é cada dia mais farta, gerando emprego e renda a todos que, direta ou indiretamente, são dependentes do agronegócio do Brasil. Avante agronegócio do Brasil, só com informação profissional e investigativa de mercado é que vamos sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para os mercados de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.